Estamos aqui hoje começando mais um Café e Gestão Online, aquele bate-papo onde eu trago os amigos, as pessoas referência na área, para bater um papo com você, para aprendermos juntos. E hoje eu estou aqui com meu amigo Thiago Shoa. Thiago Shoa, diretor comercial da Noxtec, trabalha com meu amigo Robson Catão. E hoje o nosso papo é sobre a Nox, uma empresa que está crescendo bastante, fazendo um trabalho super legal. Tiago, seja muito bem-vindo aqui. Meu amigo Roberto Gordilho, para mim é um prazer imenso, né, estar fazendo esse bate-papo contigo e aproveitar para parabenizar por toda a sua trajetória, né? A gente acompanha aí, não só pelas redes sociais, mas nos encontros dos eventos, aí, o trabalho fantástico que você tem feito aí, em prol da maturidade em gestão na área de saúde, que é uma área que você domina bastante, e que bom que a gente pode, de alguma forma, fazer parte disso, né? Então, primeiramente, obrigado pelo convite, vai ser um prazer enorme esse nosso bate-papo de hoje. E a Nox, pessoal, para você que talvez você saiba, talvez você não saiba, a Nox vai estar conosco no 3º Congresso Brasileiro de Maturidade e Gestão na Saúde. Vai ser um evento sensacional, extraordinário, que vai acontecer no dia 19 de setembro em São Paulo, e nós vamos estar juntos. A Nox foi uma das primeiras empresas que acreditou no nosso projeto, que topou apoiar a gente. Eu estou muito feliz com esse apoio, pela amizade que eu tenho por todas as pessoas da Nox, que são muitos amigos juntos. Mas, Thiago, me fale aí um pouco. Eu já conheço um pouco a história da Nox, mas conta aí para a gente a história da Nox e a gente vai construindo aqui essa coisa, porque eu sei que vocês estão fazendo um trabalho muito, muito, muito bacana. Maravilha. Então, tem várias formas de contar a história da Nox, né? Então, vamos ver se a gente contando na linha do tempo, se fica fácil aí para todo mundo que está acompanhando entender o que é que a gente se tornou ao longo dessa trajetória, né? Então, meu querido presidente Robson Catão, seu amigo, que sempre teve uma veia empreendedora, acho que nos idos ali de 2016, 2017, enquanto ele, diretor corporativo comercial da MV, que é uma empresa que a gente tanto conhece, trabalhamos junto e admiramos até hoje, tinha como uma oportunidade, né, expandir a sua atuação comercial através de um programa de canais, né? Ainda uma cultura muito de venda direta, etc. e tal, e surgiu essa oportunidade de expandir, e a ocasião, né, o presidente da MV, o Paulo Magnus, fez uma proposta para o Robson para que ele se tornasse o primeiro canal distribuidor, né? É uma pessoa que já dominava aí o modus operandi de comercialização dos produtos MV, como o Robson consegue falar tão bem, né? E constituiu uma rede de relacionamento tão vasta. E assim surgiu a ideia de se tornar, né, um canal. E junto com isso, ele começou ali empreendendo, né? Com todo o know-how, e aí começamos a acumular alguns projetos, né? Algumas experiências, alguns clientes que apostaram na pessoa do Robson e no produto em questão. Junto com isso, veio a iniciativa também de atuar todos os projetos através de cloud, né? Já era um tema que estava muito latente na época na área de saúde, né? Cloud computing, enfim, a possibilidade de você ter toda a sua solução numa infraestrutura que não está dentro do meu hospital. Então, bacana. Junto com isso vieram grandes projetos e a empresa começou a crescer, começou a tomar uma proporção de, junto com esses projetos, vinha a necessidade de ter pessoas dentro dessa operação, consultoria especializada. Então, a gente conseguiu ingressar aí num grande projeto em Brasília, logo em seguida, um grande projeto também em Goiás, e junto com isso veio a nossa grande amiga Luíse, né, que é a nossa diretora de operações. Estava atuando num hospital, foi convidada também pelo Robson para assumir a diretoria de operações, e quando foi em 2020, final de 2020, ele me fez o convite, num momento que a Nox estava vivendo, né, de franco crescimento, mas a necessidade de incorporar outras soluções para além do produto MV, né? E eu, logicamente, topei o convite. Né? E você colocou algumas coisas muito interessantes aí, Thiago, que talvez você que esteja nos assistindo não sabe, mas assim, a minha amizade com o Robson, ela é de bastante tempo, nós trabalhamos juntos na MV muitos anos, eu era diretor de serviços, o Robson era diretor corporativo comercial, era diretor corporativo de serviços, o Thiago também tem uma história aí grande na MV, a Luísa, então, assim, todos grandes amigos, e a MV é uma empresa que assim, todos nós temos uma grande admiração por ela, foi uma escola para todos nós, foi onde nós crescemos muito, avançamos muito e temos um carinho muito grande por toda a história que fizemos lá. E eu costumo, Thiago, quando eu encontro as pessoas que trabalharam na nossa época na MV, eu costumo dizer que a gente sabe se uma empresa é boa quando a gente olha as pessoas que saíram dela. E quando nós olhamos as pessoas que saíram dela, que foram da nossa época na MV, só tinha gente boa, um monte de gente, cada um com suas empresas, as empresas crescendo.
E foi sensacional isso. Então, você vê que time maravilhoso nós tivemos a oportunidade de formar juntos, de estar juntos. E disso, a Nox deu esse passo. E é uma empresa, eu acho que talvez é que está crescendo mais de todos os filhotes que deram na MV. E você falou duas coisas muito interessantes. Primeiro foi a questão do início ali, como revenda da MV. Mas logo vocês enxergaram o movimento para a cloud, o movimento para a nuvem. Como é que você vê hoje esse movimento das organizações de saúde em relação à nuvem? Porque existia uma resistência muito grande no começo, lá 2017, 18, 19. Eu lembro que antes da pandemia eu falava em gestão dos hospitais, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Todo mundo dizia, Roberto, que coisa massa, que coisa bacana, mas entrava no ouvido. Cloud, então, devia estar mais longe ainda, mas a pandemia avançou muito isso. Como é que você vê esse movimento de cloud na saúde? Isso é um movimento que, assim, a sua pergunta é muito importante, porque hoje uma das grandes frentes nossa de atuação no mercado é de cloud, porque todas as tecnologias passam por cloud. Hoje a gente não tem nenhum projeto nosso que não seja com hospedagem em nuvem. Até porque aí, quando a gente começa a olhar, né, o mercado de saúde, a ter uma entrada de um universo gigantesco de startups. Uma startup, para começar a desenvolver, o que ela faz? Ela começa a desenvolver em cima de frameworks de grandes players de mercado, própria AWS, enfim, né? Você desenvolve ali, opa, os produtos já estão nascendo como um SaaS, né? Software como serviço. Então... Desculpa te interromper, mas deixa eu te pedir uma coisa. Nem todos os nossos ouvintes, todo mundo que me acompanha, conhece os nossos termos técnicos. Claro. Então, vamos explicando para eles o que é AWS, o que é cloud, o que é nuvem, para a gente ajudar as pessoas a nos acompanharem aqui. Excelente, meu amigo. Então, assim, a AWS é a Amazon, né, que a gente conhece no mercado aí de varejo, e se tornou o primeiro grande player de nuvem. Junto com isso, ela também investiu em plataformas de desenvolvimento para startups que não têm um time de desenvolvimento, chegar lá, escrever seus códigos, programar suas aplicações. E com esse advento de as startups desenvolverem em cima de plataformas já consolidadas de mercado, já totalmente em nuvem, que veio a força do conceito do SaaS, software como serviço. Então, ninguém mais adquiria a licença do software. Você é um usuário daquele software que já existe no mercado e tem uma série de recursos para atender as diversas particularidades que a área de saúde demanda, né? E dentro dessa trajetória aí, resgatando um pouquinho aí nossa linha do tempo da Noxtec, até então eu estava trabalhando na MV, liderando aí uma área de atuação em saúde pública, que foi um setor que eu trabalhei bastante e ainda trabalho até hoje. E aí o Robson me trouxe essa oportunidade de criar a diretoria comercial dentro da Noxtec, uma empresa que estava crescendo bastante. Ele, como exímio comercial, ele já sentiu a necessidade de estruturar essa área. E é algo que eu gosto de fazer bastante. Eu disse, opa, topei de cara, né? Referência para mim, enquanto líder de vendas e perspectiva de mercado, eu disse, opa, topei o projeto. Junto com isso, veio um investimento numa primeira solução, onde a Noxtec entrou com o dinheiro inteligente e o smart money, ou seja, comprou uma participação de uma empresa do Porto Digital, que é a TI Saúde, que tem um software de telemedicina fantástico, né? Para a gente escalar esse produto. Pegou. E aí, com isso, a gente começou a criar uma frente dentro da empresa para acumular algumas soluções que o mercado já tinha necessidade de atender, e, logicamente, a MV é uma potência gigantesca, mas o que a gente aprendeu ao longo desses anos é que ninguém consegue ser bom em tudo. A MV é boa em muitas coisas, mas a gente entendeu que existem empresas no mercado que têm uma peculiaridade tão interessante para poder tratar alguns temas, se especializando em determinadas áreas, que aí a gente sentiu a necessidade de atender o mercado de outras formas. E junto com esse movimento veio a TI Saúde, a gente pegou o produto, lapidou o produto, tornou ele mais robusto para oferecer para o mercado e levamos para grandes projetos, que é a expertise que a gente acumulou, né? Conseguir atuar em projetos de alta complexidade. E a gente não parou mais. Em 2021, a gente trouxe uma plataforma de interoperabilidade, né? Entramos também de sócio numa empresa gaúcha, que é a Sysquares, do nosso amigo Guilherme Barros. Depois a gente entrou também numa outra solução de mercado, que tem software ali para pequenos hospitais, né, hospitais de cidades mais distantes dos grandes centros, né? Em 2022, ainda
adquirimos uma participação numa empresa que trabalha com software de facilities para gestão hospitalar e uma empresa de tradução em libras para pessoas surdas, né? Pô, que bacana! Pois é. Então, veja a pluralidade de soluções que a gente tem dentro do nosso portfólio. E aí chegou uma hora que eu disse, chefe, pare de comprar empresa, senão eu não consigo dar conta de levar tudo isso para o mercado. Então, junto com isso, trouxe para a gente, lógico, grandes oportunidades para atender o mercado, mas uma grande responsabilidade para levar isso de uma forma clara e didática para os nossos clientes, né? E aí tem gente que pergunta assim, ó, a Nox trabalha com o quê? Eu disse, tem 5 minutos aí que a gente trabalha com um bocado de coisa, né? Então, eu costumo dizer que, assim, depois que as pessoas entendem o que ela é difícil não ter uma pessoa que converse com a gente que não admire aquilo que a gente está conseguindo se tornar. E a gente fica feliz aí por estar aí presente em pelo menos 17 estados da federação. São mais de 500 unidades de saúde que são atendidas, né, por soluções que a gente oferece no mercado. Temos, dentro do nosso ecossistema, já quase 200 profissionais, né? Temos números aí que crescem vertiginosamente, mas com muito cuidado para que a gente não perca a qualidade e o carinho e a atenção que a gente tem com os nossos clientes. Então, como dizia o tio Ben, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Exatamente. E assim, é bacana isso que você falou, porque uma coisa que você disse que é muito relevante, assim, ninguém é bom em tudo. Então, assim, eu acho que a complementariedade de soluções, ela traz um conforto para o cliente muito grande. O integrador, aquele antigo integrador que antigamente existia, foi se perdendo e está voltando cada vez mais forte. As soluções estão ficando cada vez mais complexas e a figura do integrador está voltando. Alguém que te oferece a nuvem, te oferece o sistema, te oferece o suporte, te oferece a interoperabilidade, te oferece assim, o conjunto. Quem você confia para cuidar do seu conjunto e vai trabalhar com seus fornecedores. E você falou uma coisa, Tiago, muito interessante aí que eu queria reforçar, que assim, eu tenho observado nos últimos anos também um movimento muito forte de tirar os servidores de dentro de casa, de levar tudo para a nuvem. Então, hoje eu tenho a maior parte dos meus clientes ou já fez ou está fazendo a migração. Então, a gente vê esse movimento muito fortemente, porque reduz custo, reduz complexidade, você vai trabalhar com especialistas, não precisa ter todos os especialistas dentro de casa. Uma outra coisa que eu acho que está ajudando também, assim, as unidades de saúde estão se tornando multi-unidades. Grandes redes, né? Grandes redes, ou pequenas redes, mas redes. Então, assim, cada vez mais eu vejo hospitais indo para fora dos seus prédios, seja através de postos de atendimento, seja através de outras unidades, seja através de outras cidades. E isso facilita esse processo da nuvem, né? Uhum. Foi bom você falou em 2 pontos aí, né? Primeiro que você tem as instituições que estão para além das edificações, né? E a gente comentou, né, que investimos aí na TI Saúde, que é uma plataforma de telemedicina. Quando foi em dezembro de 2022 que o Ministério da Saúde autorizou, né, transformou a medida provisória de telesaúde em lei, foi aí que tivemos a iniciativa de criar uma empresa no nosso ecossistema que a gente chamou de NXT, Telesaúde, onde a gente hoje também consegue fornecer a mão de obra médica como consulta, né? É o médico que legal. como... Então não é só a plataforma, né? Que bacana. Não. Aí, o que é que a gente já tinha dentro de casa? Já tínhamos, primeiro, né, um know-how aí, trabalhando com saúde, né? Temos as tecnologias, plataforma de telemedicina, a gente já tinha um bom relacionamento com o mercado para poder confiar em empresas que pudessem nos apoiar. Então, a gente hoje atende aí pelo menos 25 especialidades médicas junto aos nossos clientes, tá? E um ativo que a gente não identificou em outras empresas que se promovem também o mercado a oferecer, né, o atendimento médico através de teleconsulta, que é a interoperabilidade. Então, muitas vezes você tem aí um hospital, certo, que quer expandir o seu atendimento ambulatorial. E aí aposta numa empresa de mercado, que tem bons médicos, tem uma plataforma que faz a videochamada, mas aquele prontuário daquela videochamada, daquela plataforma que já existe algumas no mercado, não é o mesmo prontuário daquela instituição de saúde, daquele hospital, daquela rede. E como é que a gente equaciona isso se o paciente é único e existem 2 prontuários? É aí que a gente trouxe a expertise que a gente já tinha consolidada com interoperabilidade. Então, eu vou ter o paciente Roberto Gordilho, que já teve um histórico de atendimento naquele determinado hospital, e que eventualmente precisa fazer uma teleconsulta,
O médico que a gente fornece para atender o paciente Roberto Gordilho já vai ter acesso ao prontuário na jornada clínica que ele percorreu dentro daquele hospital através da interoperabilidade. Ou seja, eu consigo convergir o prontuário, mesmo que sejam tecnologias distintas, né? Então, isso foi um ativo estratégico, né, que a gente trouxe, está sendo muito bem sucedido. E só fazendo um resgate sobre a questão da nuvem, corroborando com a tua fala, eu acho que o grande artifício, né, com a chegada da Cloud Compute é a mão de obra de infraestrutura que muitos hospitais não têm. Aí você tem um servidor ali dentro do teu hospital, mas tu não tem um administrador de infraestrutura, tu não tem um DBA, que é o administrador de banco de dados, DevOps, então tem algumas profissões aí que estão cada vez mais escassas nesse mercado, que quando você tem a nuvem, você não tem somente o servidor virtual, digamos assim, mas você tem todo o gerenciamento, monitoramento do teu ambiente, né? O plano de contingência, né? Que é o que a gente chama de disaster recovery, né? Então, eu perdi ali minha massa de dados, eu consigo replicar para uma outra cloud. E aí, ao longo desses anos, o que é que aconteceu? A Noxtec se transformou num multi-cloud. Então, hoje, dentro do meu portfólio, eu ofereço Oracle Cloud, AWS, Equinix, Azure, IBM. Então, a gente hoje já tem grandes parceiros e eu tenho projetos híbridos, que eu tenho uma aplicação numa nuvem e um banco de dados em outra. Eu tenho uma instância numa nuvem e uma outra, porque a gente sempre procura ter essa redundância para uma eventualidade, uma adversidade, ou por questões de racionalização de custos, né? Opa, tem uma nuvem que a gente sabe que um determinado licenciamento é mais barato em detrimento de outra, né? Então, foi essa equação que a gente traçou aí e tem sido muito bem sucedida com a equipe própria nossa. Então, a gente tem um time bem robusto, estruturado para poder suportar todos os nossos clientes que estão na nossa nuvem. Legal. Você veja, eu vou te contar um negócio que eu acho que você não sabe. Eu desenvolvi o software de telemedicina, teleconsulta, em 2003 e 2004. Veja, naquela época, internet ruim, nada funcionava direito. Eu tinha uma empresa que era de desenvolvimento de software, Extreme Tecnologia, e nós fomos contratados por uma outra empresa, pela Teledoctor, para desenvolver a plataforma deles. Nós desenvolvemos, eles eram uma empresa, na época, veja como esses caras eram visionários, 20 anos atrás. Na época, a empresa deles fornecia médico especialista para a segunda opinião médica, 20 anos atrás. Que legal, cara. Nós desenvolvemos toda a plataforma para eles, os formulários, a interação. Eles tinham uma estação com um ecocardiograma, máquina fotográfica digital, começando a máquina fotográfica digital. E hoje, quando eu vejo essas soluções como a Nox está trazendo, assim, eu fico numa felicidade incrível que isso virou realidade, porque naquela época... E olha, aquela plataforma que nós desenvolvemos chegou a fazer quase 500 mil atendimentos naquela época. Caramba, Só que que coisa... os caras estavam muito à frente do tempo deles, e aí a empresa terminou, eram 4 médicos, e eles terminaram, num determinado momento, cada um seguiu sua especialidade e desistiram da empresa. Mas era um projeto belíssimo, 20 anos atrás. E hoje, quando eu vejo a Nox trazendo essa interoperabilidade, trazendo essa possibilidade de recursos, unir vários, porque nós todos viemos da MV, mas nós sabemos que, tem muito cliente que tem Tazia, tem muito cliente que tem Smart, tem muito cliente que tem outras soluções que precisam ser integradas. Sim. E a Nox trabalha com esse universo inteiro. Hoje a gente tem um posicionamento agnóstico no que diz respeito à interoperabilidade, cloud, inclusive outras aplicações nossas que podem e devem se conectar. A saúde ela está cada vez mais se tornando um ecossistema. Então, para o ecossistema coexistir, não é possível, você não tem mais como blindar um determinado serviço de saúde, uma determinada tecnologia, você tem que convergir. Então, hoje a gente tem na nossa nuvem clientes com outras aplicações lá hospedadas. A gente tem cases, né, da nossa plataforma de interoperabilidade, interoperando MV e TASI, casos concretos, né? Ou seja, a gente está ajudando a saúde a convergir, porque o indivíduo, ele tem a sua trajetória, mas ele não faz a distinção de que sistema ele vai ser atendido. Ele quer ser atendido. Ele quer ser atendido. E a jornada dele precisa ser única. Então, não pode ser o Thiago Shoa que está no sistema TASI do Hospital X, ou que está no sistema MV no Hospital Y, ou que está no Smart no Hospital Z. Eu continuo sendo eu mesmo. Então, tanto é que foi um dos principais temas, né, do RIMS desse ano,
foi a interoperabilidade e a inteligência artificial, que é um tema também que a gente tem acompanhado bastante, né, de perto e trazendo algumas experiências também nesse sentido, né? E aí eu já quero deixar um gancho aqui, pessoal, que tem um outro podcast que vai sair na próxima semana com o Thiago, já vou dar um gancho aqui, não perca, onde nós estamos falando sobre inteligência artificial na saúde. É um espetáculo, então você já fica aí, semana que vem você já se programa para assistir esse outro podcast, esse outro bate-papo nosso, que é bem bacana. Mas isso tudo que você está colocando, Thiago, assim, é muito interessante, porque assim, nós todos estamos vindo de uma época em que a tecnologia era centrada nos fornecedores. E de uma hora para outra, quer dizer, nós estamos vendo agora uma virada da tecnologia sendo centrada na pessoa. Ou seja, não interessa o que o fornecedor tem, o que o hospital A tem, B tem, C tem. O que interessa é que a gente consiga juntar todas as informações daquela pessoa para promover o melhor atendimento médico para ele. Eu ainda sou daqueles que acredita muito que um dia nós vamos ter um prontuário universal, que um dia nós vamos ter efetivamente, qualquer lugar que nós cheguemos, o médico tem acesso ao nosso histórico e a partir daí a gente consiga um atendimento melhor, um atendimento mais assertivo. Como é que você vê essa perspectiva futura para esse movimento? Esse paradigma ele já vem começando a ser rompido culturalmente a partir do momento que as instituições de saúde começam a ver valor nisso. E aí existe um grande trabalho de nós, players de mercado, evangelizar esse mercado. Porque, assim, interoperabilidade não é integração tão somente. A interoperabilidade é cuidado com a saúde, é jornada do paciente, é economicidade. Então, se o Thiago esteve lá no hospital X que tem um determinado sistema, já fez um determinado exame, eu vou chegar numa outra instituição de saúde que esteja interoperando, eu vou repetir esse exame? Não é necessário. E aí tem o tempo também de tratamento. Então, ao invés de eu estar repetindo aquela conduta que já foi realizada, eu consigo dedicar mais tempo no diagnóstico. Então, hoje em dia, a gente já tem uma vida tão corrida para ainda estar perdendo tempo com coisas que já foram feitas, que a gente precisa otimizar tempo, otimizar recursos, otimizar a jornada do indivíduo e dos profissionais de saúde, né? Então, são alguns ativos que a gente precisa. O tempo, acho que é a moeda mais preciosa, para além da saúde, lógico, né? Mas o tempo é algo que a gente não tem mais como perder, a gente tem que investir, né? Eu vou botar uma pimentinha no nosso papo aqui, viu? Pode, pimenta baiana, vou botar uma pimenta baiana aqui, porque isso que você falou é lindo, mas nós precisamos repensar a forma de pagamento, a forma de remuneração, o modelo de remuneração, né? Sim, claro. Porque, assim, o hospital repete o exame porque lá ele precisa faturar. Então, assim, nós vamos ter que caminhar para um outro modelo de remuneração onde o elemento a ser pago seja a assertividade do cuidado e não o procedimento que é aplicado no paciente, né? Com certeza. Aí entra as instituições que são as operadoras de saúde, né? Que estão tentando segurar, e cada vez mais esse binômio entre quem executa e quem paga, né, que é o convênio, logicamente quem paga é o indivíduo ali no final, mas ele paga um plano de saúde, a mensalidade dele, ele quer o serviço. Então, a pressão pela qualidade na oferta do serviço, a qualidade, inclusive, da resolutividade daquela instituição, ela está sendo já observada. Né? A gente já está vendo operadoras de saúde que estão adotando o modelo do Ministério da Saúde, que é o modelo de atenção primária em saúde. Ou seja, eu já estou começando a retroagir, né, algumas camadas para antes de eu chegar no hospital, né? Usando aí um dos principais protagonistas da saúde, que é a gestão hospitalar. Mas a saúde, ela precisa ser observada da porta do hospital para fora. Eu só chego até a porta do hospital no dia que eu estou com alguma intercorrência na porta da urgência? Não, a saúde pode vir até mim. Então, quando a gente já vai com essas informações, que já tem com esse histórico, com essa massa de dados, a gente tem visto um movimento onde a saúde suplementar tem se espelhado na saúde pública, que tem esse modelo de cuidado continuado, de gestão 360 graus da saúde, de convergência, de prontuário único. Então, isso tudo, que inclusive projetos como esses, que tanto durante o período que eu estive no MV, quanto no período aqui na Noxtec, a gente tem tanto orgulho de atender algumas secretarias municipais e estaduais de saúde, que conseguem ter uma base de dados única, um prontuário único, e a gente vê que o modelo de racionalização dos custos passa a ser mais adequado. No final das contas, quem é que paga essa conta? É o usuário, é o beneficiário final. A pessoa já não consegue mais aguentar. Aí tem que recorrer a planos de saúde que têm custos mais populares, consequentemente a pressão da concorrência, né? Os grandes grupos se formando.
Então, tem uma série de debates que têm sido feitos, né? Grandes grupos se formando, mas novos grupos sendo criados também, justamente para manter essa concorrência. E o que eu vejo é o seguinte, quem está tendo um protagonismo é quem está pensando adiante, né? A provocação que você fez foi perfeita, né? O modelo de remuneração. Mas tem gente que tem algumas instituições que estão indo além disso, pressão pela qualidade. Porque, no final das contas, o usuário vai buscar a qualidade. Se ele chegar no hospital e passar menos tempo e ter um diagnóstico mais eficiente, assim, é para lá que eu quero voltar, né? São dilemas, né, que o setor precisa enfrentar. Eu costumo dizer, quando eu falo nas minhas palestras, é o seguinte: vai ter uma hora que o setor vai ter que enfrentar seus dragões. Não Exatamente. adianta a gente ficar, como todo mundo fica, assim, fingindo que o dragão não existe, e o dragão ali na sala olhando para a gente. Vai ter uma hora que o setor vai ter que sentar na mesa, todos os atores, os principais atores, que são SUS, que são operadora de saúde, prestadores, autogestão, vão ter que sentar numa mesa e dizer, pessoal, a gente precisa destravar esse nó aqui, porque a tecnologia está trazendo recursos para que o nó seja destravado. Isso é fato. Mas precisa de boa vontade das partes para começar a olhar para o outro lado. Porque o que eu vejo muito é o seguinte: nós trazemos muita tecnologia, mas quando senta numa reunião, cada um se encastela na sua posição e, não, daqui eu não saio. E aí, amigo, tecnologia nenhuma faz milagre. Então, tem uma frase que eu uso muito, muito, muito nos meus programas, eu digo, pessoal, é sempre sobre pessoas. No final das contas, amigo, não tem tecnologia, não tem estrutura, não tem equipamento, é sempre sobre pessoas. A gente precisa envolver as pessoas, tratar as pessoas. É lógico que quanto mais tecnologia nós tivermos, melhor ainda, afinal de contas, vai proporcionar recurso para que a gente tenha uma assistência melhor, um custo melhor, uma assertividade maior. Mas no final é gente. E saúde é isso, né? Tem uma frase que é muito piegas na saúde, que os meus alunos cansam de ouvir eu dizer. Eu digo, pessoal, por mais piegas que seja, saúde é um setor de gente cuidando de gente. Então, se a gente quer ter sucesso, tem que cuidar das pessoas e usar a tecnologia o máximo possível para ofertar um atendimento melhor para o nosso paciente, para cuidar melhor de quem cuida. A gente tem que olhar para quem cuida, tem que olhar para as pessoas de dentro da instituição. E aí, quando eu vejo uma organização como a Nox, que está trazendo essa visão mais aberta, mais holística, essa visão de focar na resolução do problema do cliente e ajudar o cliente a dar o próximo passo, é uma perspectiva fantástica. É uma perspectiva fantástica. E na ponta da tecnologia, trabalhando com o movimento todo em nuvem, trabalhando com inteligência artificial, trabalhando com interoperabilidade, ou seja, quebrando os paradigmas do setor e aproximando a tecnologia das pessoas. É assim, eu sempre vi no Catão, que aí o presidente da Nox, um grande amigo, aquele cara que busca solução para o cliente. E eu vejo isso muito no espírito da Nox, é ajudar o cliente a resolver o problema. E, assim, uma das características que eu admiro bastante no Catão, primeiro é que ele é muito prático em tudo, e segundo, que ele confia muito no trabalho que nós, né, que trabalhamos diretamente com ele, desempenhamos. Então, ele nos confere autonomia, ele nos escuta, lógico que como empreendedor como ele tem as perspectivas dele, mas ele sempre escuta e muitas vezes ele nos ouve, né? Porque é diferente escutar e de ouvir. Bem diferente. E quando ele ouve, ele leva em consideração e diz, você tem razão. Então, isso nos dá cada vez mais vontade de continuar empreendendo, né? Fazendo tudo que a gente está desenvolvendo aqui na empresa, em prol do bem maior, né? Porque, assim, é um efeito que, se eu cuido do cliente, do meu cliente, e o termo que você usou, que por mais piegas que seja, mas o óbvio também precisa ser dito. É sempre sobre pessoas, né? 100% das pessoas precisam da sua saúde, né? Então, depois que eu vim trabalhar na área de saúde, eu não me vejo trabalhando em nenhuma outra área pelo resto da minha vida, porque é tão nobre cuidar de vidas, cuidar da saúde, que eu costumo dizer que a saúde é um ativo intransferível e inegociável, né? Você não negocia a sua saúde. Você quer 10 milhões de dólares pela sua saúde? Não quero. Então eu quero ser saudável, porque com saúde a gente vai, né? O Pedro Bial diz assim, saúde e paz, o resto a gente corre atrás, né? Então, a gente tendo saúde, a gente tem tudo. E tem uma outra coisa que você colocou bem aí, e eu queria explorar mais isso com você, que nós trouxemos juntos aqui essa visão, é assim, a saúde está saindo do muro dos hospitais. Ou seja, cada vez mais a tecnologia
e o avanço, a maturidade na gestão está proporcionando que a gente transforme um sistema de doença, que hoje nós temos um sistema de doença na saúde, nós temos um sistema de doença, mas que a gente transforme isso num sistema de saúde, onde nós, ao invés de curar males, curar a doença das pessoas, seja um sistema de saúde voltado para promover saúde e bem-estar. Como é que você vê a tecnologia, como é que você vê todo esse conjunto nessa virada do sistema de doença para o sistema de saúde? Primeiro, por conta da superlotação dos serviços de saúde e a conscientização da população. A população está se tornando mais consciente porque tem acesso à informação. Lógico que passa pela necessidade de filtrar um pouco melhor, mas as pessoas estão melhorando seu nível de acesso a conteúdo. Então, consequentemente, elas vão buscar experiências bem-sucedidas, assim, eu quero isso para mim. Então, enquanto você, no modelo tradicional e arcaico, digamos assim, de sentir um sintoma e correr para uma porta de urgência, por que não eu ter o meu aplicativo da minha operadora de saúde, apertar no botão e conseguir fazer uma videochamada com o médico para verificar se, no lugar de eu ir até um hospital, eu posso ir até uma farmácia, porque na minha entrevista ali não é nada demais, ele só vai me prescrever uma medicação essa que já vem com a posologia, ele já vai com a prescrição que já chega no meu celular, e eu já consigo apresentar ali naquela farmácia e faço aquela aquisição. Ou a gente já tem visto também, farmácias se tornando unidades de saúde, né? E você já tem... A farmácia Araújo em Minas, ela está caminhando fortemente nesse sentido, né? O Grupo Araújo, o Grupo A Drogaria Pacheco São Paulo também, a DPSP, já está nesse movimento. Então, as grandes farmácias estão se transformando em unidades de saúde, que estão perto das pessoas. Então, os muros dos hospitais, eles já não se limitam. Então, vamos deixar que os hospitais, eles tratem de doenças que não são tratáveis. Então, muito se falava, e ainda se fala, prevenção à saúde e predição de saúde. Aí veio a pandemia de Covid-19, que eu acho que foi um grande divisor de águas, não só pelo acometimento aí à população, mas pressão para as pessoas quererem se cuidar mais. É só a gente olhar nas ruas à noite e ver que tem grandes grupos andando de bike, né? Pessoal correndo para poder cuidar de crossfit, suplementos alimentares, programas de exercícios para você fazer em casa, né? Então, as pessoas, agora a saúde vai até as pessoas. A prevenção à saúde vai até as pessoas. Então, e os hospitais, né? Estou pegando muito o exemplo dos hospitais, não estão fazendo parte disso. Por quê? Ninguém quer ficar dias internado, ou pior, vir a ter um óbito inesperado. Pessoas saudáveis, atletas, que foram acometidos da pandemia de Covid-19 e vieram a perder a sua vida, né? Então, isso, na minha leitura, a Covid nos ensinou a se preocupar ainda mais com a nossa saúde, porque quando a gente viu pessoas próximas a gente, que estavam cheios de vida, no auge ali do seu sucesso pessoal, seja de trabalho, de vida, enfim, pais, filhos, avós, indo embora, assim, peraí, eu tenho que repensar como é que eu estou cuidando da minha saúde. Alimentação saudável, dietas, né, nutrição, tudo, saúde mental, né? O psicólogo fez muito atendimento à distância, né, e continua fazendo. Eu vou te contar um segredo, você está me descrevendo aí. Eu sou um que, no pós-pandemia, comecei a cuidar de minha saúde, comecei a caminhar, comecei a intensificar meus check-ups, comecei a me cuidar mais, cuidar da minha alimentação, porque justamente a saúde ganhou uma outra dimensão, e como eu, tem milhões de pessoas que passaram a despertar para isso, tá? E isso traz uma questão interessante, que, assim, eu trabalho hoje dois temas muito fortemente. Eu trabalho maturidade de gestão, e os meus clientes que passam pelo que eu chamo de ciclo da maturidade, que é o PROAMA, que é o Programa da Aceleração da Maturidade e Gestão da Saúde, a outra etapa é a alta performance, é levar ao hospital a alta performance. E 100% dos meus clientes que eu trabalho o H2P, que é o meu Health High Performance, que é o meu programa de levar a instituição para alta performance, o que eu coloco para eles é o seguinte, pessoal, a primeira coisa, a gente tem que quebrar um paradigma. Então, assim, se você quer ser hospital clássico que cuida de doença, é difícil alcançar alta performance. Agora, se você quer ser uma instituição de saúde, e a gente ampliar essa cabeça, ampliar esse processo mental da nossa relação com o nosso cliente, aí nós vamos para alta performance e vamos trabalhar nisso. Por quê? Porque o hospital clássico, ele é uma instituição de muito pouca mobilidade, ele é uma instituição de muito pouca flexibilidade.
Quando nós ampliamos para o universo de saúde, eu consigo criar uma série de eixos que permitem um crescimento muito mais rápido. E, para isso, o uso da tecnologia é muito importante. Então, nós precisamos mudar o modelo mental, nós precisamos trabalhar novos processos, nós precisamos trabalhar um plano estratégico com outra perspectiva, mas nós vamos precisar nos apoiar muito fortemente no uso da tecnologia, porque é uma virada de chave completa. Eu saio do atendimento reativo, o paciente vem e eu atendo, para um processo completamente proativo. O meu negócio é cuidar da sua saúde em toda a sua jornada de vida. Porque eu costumo dizer para os meus clientes que estão comigo no H2P, pessoal, começa no pré-natal e termina no óbito. Entre o pré-natal e o óbito, nós temos possibilidade de cuidar e promover saúde e bem-estar para essa pessoa. Mas para isso a gente precisa de tecnologia. Como é que você vê isso e como é que a Nox está se estruturando para atender esse grande mercado? E eu vou contar outro, antes de eu responder a tua pergunta, eu vou contar um outro segredo. Dentro de tudo que eu comentei aqui, eu me enquadro, porque quando veio a pandemia em 2020, né, acho que pelos idos ali de setembro de 2020, eu comecei a fazer caminhada, porque eu estava super sedentário. Eu ia visitar um cliente, subir 2 lances de escada, eu ficava ofegante. Eu disse, espera aí, eu não tenho... Pois é, então... e até aqueles falsos sintomas de a gente dentro de casa e sentir que está com falta de ar, que foi só o que se falou na pandemia, espera aí, então deixa eu tratar meu cardiorrespiratório. E aí eu comecei, hoje eu já me preocupo em me alimentar melhor, né, reduzir o consumo de açúcar, aumentar a quantidade de água, enfim, então cuidar de si para poder cuidar dos outros, né? E aí, respondendo a tua pergunta, a gente tem alguns exemplos que a gente tem acompanhado no mercado e a gente também tem feito parte de alguns outros episódios, né? Em Fortaleza, tem a Unimed Fortaleza, que há muitos anos atrás começou a patrocinar aquelas bicicletas de aluguel. Isso já é mindset, já está mandando mensagem subliminar para as pessoas dizendo... A gente conhece como a Bike Itaú, né? Aqui a gente usa, aqui é Itaú, mas lá em Fortaleza é a lá Unimed. Em Fortaleza é a Unimed. É a Unimed. Estou pegando esse exemplo, mas a gente tem vários outros aí. E como é que a gente está atuando, né? A gente tem alguns casos que passam por interoperabilidade, que eu tenho que pegar esses dados e curar, né? A gente tem algumas experiências aí, uma delas bem interessante, que a gente rodou em parceria com a Pfizer, dentro de um hospital aí no Rio Grande do Sul, onde a gente rodou um protocolo de biomarcadores para poder fazer uma análise em cima de pacientes com potencial para amiloidose cardíaca. Então, usando a tecnologia, né, e os biomarcadores que eram coletados daquela base de dados e outras bases de dados, esse cruzamento dessas informações reduziu um potencial de 12 mil pacientes para 90. Ou seja, ao invés de eu ter que rodar uma amostra em cima de um universo gigantesco que tem muitas pessoas que não são suscetíveis àquela condição clínica, eu reduzi para 90. Consequentemente, eu consigo ser muito mais preciso nesses 90 do que achar esses 90 dentro de um universo de 12 mil, né? Então, a própria iniciativa da telesaúde, né, que a gente tem protagonizado, tem alcançado as pessoas aonde elas estão, de forma proativa, de forma ambulatorial, principalmente aí, quando a gente fala em relação à saúde pública, das pessoas que precisam percorrer 700, 800, 1.000 quilômetros até se dirigir aos grandes centros, mas poderem ter acesso a especialidades médicas que eles não tinham antes. Então, volto a dizer, o modelo da saúde suplementar, tendo uma cópia boa da saúde pública, e para quem não conhece bem a saúde pública, o que eu costumo dizer é que precisa conhecer um pouco mais, porque o modelo de saúde pública praticado no Brasil é considerado um dos mais organizados do mundo. O problema é subfinanciamento e problemas de gestão, mas a organização do SUS, ela é belíssima, né? E tanto é que a saúde suplementar está copiando o modelo da atenção primária, mas tem planos de saúde, hoje em dia, que estão adotando programa de atividades coletivas, tem programa, inclusive de acordo com a condição do paciente. Então, tem programas para idoso, programas para diabético, para hipertenso, né? Para tirar ele daquela condição, né? O que nada mais é do que uma cópia do programa Saúde da Família, né? Exatamente. Então, assim, quando você fala do SUS, eu fico emocionado, porque eu sou um apaixonado pelo SUS. Então, eu comecei assim, minha jornada na saúde pública na MV, então, assim, eu fui para Fortaleza lá em 2008, criar a área de saúde pública da MV, mergulhei no SUS. Eu sou um apaixonado pelo SUS. Pessoas dizem, o SUS, eu digo, rapaz, se você está falando mal é porque você não conhece.
Exatamente. Você está falando mal porque você não conhece. Existe um problema de funcionamento em muitos lugares? Com certeza existe. O Brasil é um país continental, então o SUS não é igual, mas o modelo dele é lindo. E cada vez mais eu vejo o modelo se aproximando. Então, hoje, há um mês atrás, Salvador estava comemorando. Salvador, uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, 70% de cobertura de PSF. Isso é lindo. Então, isso é lindo. Assim, quem não usa não tem noção do impacto social que é um agente comunitário da saúde. E as operadoras de saúde estarem caminhando nesse modelo é lindo, porque elas estão deixando de ser operadora de doença para ser operadora de saúde, promover saúde e bem-estar para as pessoas. E quando a gente tem um modelo atual praticado na saúde suplementar, eu estou transferindo para o indivíduo que não é conhecedor da saúde para que ele determine o que ele acha que ele precisa. Eu vou com o meu plano de saúde, vou até o cardiologista, eu vou passar no cardiologista, porque eu acho que eu preciso. Consequentemente, o que é que eu estou fazendo? Eu estou onerando o plano de saúde, lá na frente eu vou pagar mais caro. Então, tem alguns planos de saúde que estão adotando o conceito de médico de família. Então, primeiro você vai num médico de família, certo? Um clínico geral, para poder avaliar e acompanhar você. Então, se você já está numa determinada idade, você tem um histórico de saúde na família, hipertenso, diabético, de cardíaco, opa, eu já vou começar a olhar para você com um olhar diferente e preventivo, para amanhã ou depois você não ter que fazer um stent, um marca-passo ou qualquer coisa do gênero, né? Então, vamos cuidar da sua alimentação, vamos cuidar das suas atividades físicas, dos seus hábitos, né? Se você não é tabagista, se você não faz uso excessivo de álcool, enfim. Então, esse olhar para o indivíduo, aonde ele está, e um outro aspecto também, adotando aí a tecnologia, os próprios wearables, né? Os smartwatches da vida, eles já são também ferramentas que estão trabalhando de forma proativa para a nossa saúde. Então, se eu estou num ritmo muito estressante ali, já está sinalizando que meu pico de batimentos cardíacos está elevado, né? Eu posso fazer um monitoramento do meu sono. Um dos produtos que eu vi que foi muito comercializado na pandemia de Covid-19 foi o oxímetro de pulso, né? As pessoas começaram a se preocupar com a sua saturação, porque viu que abaixo de 96 é um índice preocupante. Então, a saúde ensinando as pessoas, né? Mas, infelizmente, da maneira mais desafiadora, né? Mas fez a gente aprender e evoluir. Então, são algumas das formas que a gente está procurando, através do nosso trabalho, alcançar as pessoas antes delas terem que vir ao serviço de saúde, né? Ajudando os gestores dos serviços, né, dos nossos clientes, a trabalhar de forma mais inteligente, olhando para indicadores, prevendo, antevendo cenários mais críticos, né, usando fatos e dados, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho também de estar ajudando essas instituições. E você colocou uma coisa muito interessante, que foi essa mudança que muitas pessoas fizeram na pandemia, esse gatilho da pandemia, porque muita gente perdeu, voltou para a vidinha que tinha e continuou lá, mas teve muita gente, você é um exemplo, eu sou um exemplo, de que nós fizemos mudanças nas nossas vidas. Nós vimos, opa, tem alguma coisa aqui que não está legal e eu vou ajustar exercício físico, eu vou ajustar alimentação, eu vou ajustar ritmo de vida. E uma das coisas que eu na pandemia, comecei a fazer muito fortemente, foi eu mergulhei na neurociência. Então, assim, eu comecei a mergulhar. Hoje eu acho que eu sou mais especialista em neurociência e comportamento do que tecnologia, que eu lembro mais como era. Tá? E dentro da neurociência, a gente começa a entender o ser humano e nos entender de outra forma. Quando a gente começa a olhar o comportamento, nós vemos o seguinte: nós somos o resultado de nossos hábitos. E aí eu comecei a praticar meditação, eu comecei a buscar mais o autoconhecimento, eu comecei a mergulhar e fazer vários cursos de autoconhecimento, e a gente vê o seguinte: a nossa saúde ela é um processo integral, corpo e mente. Eu preciso cuidar do corpo, eu preciso cuidar da mente. Tá? Inclusive, no congresso, nós vamos ter uma palestra muito interessante com a Ana Tomazelli, e aí você que está aqui comigo agora, já quero lhe convidar para estar conosco no dia 19 de setembro, no 3º Congresso Brasileiro de Maturidade e Gestão da Saúde, porque nós vamos ter uma palestra muito interessante sobre burnout e doenças mentais afetando o resultado das organizações. E quando nós olhamos, Tiago, o pano de fundo disso é o que você colocou. Muitas vezes é o tabagismo, é o alcoolismo. Agora nós vamos enfrentar uma crise seríssima de saúde pública, que é vício e jogo. Esses joguinhos eletrônicos estão viciando as pessoas. Aí a tecnologia sendo usada para fins não tão nobres quanto cuidar, promover saúde e bem-estar. Mas faz parte do jogo, tudo é usado
de todas as formas. E uma outra coisa muito interessante que você colocou é o seguinte: quando a gente começa a trabalhar na saúde, a gente é picado pela mosquinha, meu amigo, não sai mais. Não sai mais. As pessoas chegam para mim e falam assim: Roberto, por que você não fala para outros setores? Porque tudo que você fala se adequa a qualquer setor. Eu digo, amigo, porque no meu coração não tem qualquer setor. No meu coração tem a saúde. Então, eu prefiro falar aqui para o meu público da saúde, porque é muito rápido o efeito do nosso trabalho. Vocês vejam, quando vocês informatizam a rede de saúde, quando vocês melhoram a tecnologia, como isso chega no paciente rápido, né? Quando eu faço um trabalho de gestão, um trabalho de desenvolvimento, é muito rápido chegar na melhoria da qualidade para o paciente. Você percebe isso? Totalmente, e a gente fica meio médico, né? No nosso dia a dia, a gente já começa a ter uma perspicácia maior quando a gente vê as pessoas lidando com alguns desafios de saúde, né? Eu brinco até aqui no trabalho, eu vejo o pessoal sentado com perna cruzada, diz, cruza a perna que isso dá varize, né? Então, eu já fico... Essas coisas que você aprende ao longo da tua jornada, né? Gente que faz excesso de algum tipo de alimento, poxa, eu não consigo perder peso, você está tomando mais água? Tá retendo menos líquido, tá comendo menos sal, então você começa a ter esse cuidado, estudar e se apropriar um pouco mais e passar a ter mais leitura disso, né? Você comentou sobre saúde mental, foi bem interessante que no ano passado, a gente também aqui na empresa temos o nosso Noxcast, né? Então a gente começou aí no ano passado algumas edições, inclusive a gente já quer marcar para lhe convidar, que vai ser um prazer enorme a gente marcar um momento para... Vai ser uma honra, meu. Fizemos um bate-papo com a psicóloga, né? Falando sobre ansiedade, né, e saúde mental no trabalho. Então foi um bate-papo bem descontraído, bem interessante. E assim, o pessoal interagindo, fazendo perguntas, e ficou muito evidente que a era do conhecimento e das informações super acessíveis, né, o excesso de telas e tudo ali, então está gerando ansiedade nas pessoas, né? E o contraponto disso é que quem tem feito atividade física recorrente consegue combater a ansiedade, consegue combater a depressão, consegue ter uma saúde melhor do seu sono. Então, eu vi um estudo que diz que quem tem boa qualidade de sono, boa alimentação e atividade física regular, consegue resolver 80% das condições de saúde, 80% das doenças, né? Ou seja, você passa a ter uma incidência 80% menor de adoecer por alguma adversidade que é acometida aí no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, esse olhar para a saúde, principalmente a gente que trabalha em prol da saúde, né, Gordilho, é uma coisa que você bem colocou, né? É a mosquinha ali que está no nosso dia a dia, e a gente não só traz para si, a gente está sempre contaminando positivamente quem está ao nosso redor, né? Isso. E Está chegando a nossa hora aqui, eu quero deixar 2 ganchos para o pessoal, pegando essa questão de qualidade de vida que você falou. A neurociência me ensinou uma questão, eu tenho visto muitos estudiosos falando, muitos professores falando, que é o seguinte: felicidade é uma habilidade treinável. Então, às vezes, as pessoas estão ansiosas, estão com depressão. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. E as pessoas não estão trabalhando a sua presença, estar presente. E aí, eu lendo muito, estudando muito, eu cheguei na fórmula da felicidade. A fórmula da felicidade é 3Ps mais 2G mais 1C. Essa é a fórmula da felicidade. Tá? Então, você anota aí. Felicidade é igual a 3Ps mais 2Gs mais 1C. 3Ps, propósito, perdão e presença. Boa. 2Gs, gentileza e gratidão. E 1C, conexão social, porque ninguém é feliz sozinho. Então, se você praticar, o quanto mais você praticar o propósito, o perdão e a presença, gentileza, gratidão e conexão social, mais você vai ser feliz. Perfeito. É um mestre. Eu sempre gosto muito de te ouvir falar, Gordilho, porque você só não tem o dom da oratória, mas você consegue mexer, né, com a vida das pessoas, com os teus aprendizados, e para mim é um prazer enorme estar bebendo um pouquinho dessa fonte, né? E só um complemento sobre a questão da felicidade: Mário Sérgio Cortella fala que não dá para ser feliz o tempo inteiro, né? Não tem como, né? A felicidade é um estado de espírito momentâneo, então eu estou feliz agora, mas se eu sou feliz o tempo inteiro, aí eu deixo de lado aquela ansiedade necessária que a gente precisa ter na hora de atravessar uma rua, aquele pico de tensão que eu preciso
para estar atento a alguma coisa. Não dá para ser feliz naquele momento. Mas no momento que eu estou relaxado, estou bem, estou tranquilo, opa, é a hora de aproveitar a minha felicidade ali naquela situação, perto de quem a gente gosta de estar, enfim. Então, são alguns aprendizados aí para a vida, mas o 3Ps, 2Gs e 1C já está aqui guardado no HD. Beleza, meu amigo, muito obrigado. E olha, você não perca o próximo bate-papo meu com o Thiago, que é sobre inteligência artificial na saúde, está sensacional. Então, fica conosco. Obrigadão, obrigado pela sua audiência. Thiago, é com você agora para fazer a finalização desse nosso papo de hoje. Rapaz, assim, eu estou sem palavras, né, para resumir, mas eu queria só deixar assim uma mensagem aqui para todo mundo que nos acompanha, dedique mais tempo àquilo que vale a pena, né? Então, você colocou muito bem o propósito. Ache seu propósito. Eu achei o meu, atuar na área de saúde. Por isso que a gente tem esse bate-papo leve e com boas perspectivas e sempre aprendendo, né? Então, achar o seu propósito, aí você vai conseguir canalizar tudo que você faz e você vai passar a fazer bem e vai fazer melhor e fazer o bem a todos que lhe rodeiam, né? Então, agradecer a todos aí que estiveram conosco, agradecer a todos que fazem a Noxtec, que eu sou apenas um representante, um interlocutor de tudo que nosso time tem feito aí em prol dos nossos clientes da área de saúde, né? Todos os nossos líderes, nosso presidente, agradecer a todo o time de marketing que esteve aí em contato com o Gordilho aí para propiciar esse nosso bate-papo, né? E reforçar o convite de estar lá no congresso aí do nosso amigo. Estaremos lá presentes, então vai ser uma honra muito grande beber dessa fonte, de todo esse conhecimento que vai ser compartilhado nesse dia. Então, todo mundo lá com a gente, vai ser um prazer enorme. Obrigado, Gordilho. Valeu, Thiago. Você já vai levar um recado meu para o meu amigo Robson Catão, você diz a ele que ele está convidado para vir fazer um bate-papo comigo aqui. Com certeza. Tá bom. Obrigado a você que esteve conosco. Nos encontramos no próximo Café e Gestão Online.